Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio da série de História do Cristianismo. Nós já estamos na Idade Contemporânea, né? E hoje vou falar sobre a Revolução Americana ou a Revolução Estadunidense. Se você quiser saber mais sobre esse episódio e as implicações religiosas que esse ato teve, assista ao vídeo até o final. Nós vamos falar sobre isso no episódio de hoje. Antes da gente falar sobre o conteúdo, eu quero te apresentar aqui o meu livro, que pode ser seu. Aqui embaixo tem o link para você adquirir o e-book e você, comprando, adquire hoje mesmo e começa a ler na hora que você quiser. O preço é bem baratinho, não precisa de aparelhos ou programas especiais para ter acesso à leitura e você pode também imprimir e ler como você quiser. Clica ali e dá uma olhadinha que você vai gostar. Bom, a Revolução dos Estados Unidos foi uma série de episódios que gerou guerra, inclusive, né? A guerra pela emancipação das chamadas 13 colônias em relação à Inglaterra. Você se lembra bem dessa cena, ali por volta do século XVI, XVII, muitas pessoas vieram da Inglaterra para a América do Norte e ali estabeleceram algumas colônias, né, de exploração, de povoamento, de presença naquele lugar. Ao todo foram 13 colônias e, num determinado momento, já caminhando para o final do século XVIII, as pessoas relacionadas àquele trabalho querem a sua independência em relação à metrópole, que era a Inglaterra. Começa uma série de movimentos, guerras acontecem nesse período também, até que no dia 4 de julho de 1776, delegados dessas 13 colônias fazem uma assembleia, uma reunião, depois de muitos acontecimentos, inclusive acontecimentos belicosos, né, confrontos armados, mortes e tudo mais que tem numa revolução, e esses delegados estabelecem que, a partir daquele momento, as relações com a coroa da Inglaterra estavam rompidas. É claro que um processo de independência não se faz apenas quero romper, pronto e acabou, né? Mas logo depois houve o reconhecimento internacional de potências importantes para aquele contexto, como a Espanha e a França, que também tinham interesses, é claro, em qualquer enfraquecimento que a Inglaterra pudesse vir a passar, né? Eram rivais diretos da Inglaterra como potência na Europa. E um tempo depois, né, as relações já estão bastante desgastadas, os confrontos já duram algum tempo, a própria Inglaterra, em 1782, reconhecerá a independência das 13 colônias, começando então os Estados Unidos da América. Se você tiver a possibilidade de ver um mapa dessas 13 colônias, você vai perceber que aquele território original era bem menor e diferente do que o atual território dos Estados Unidos. É claro que depois da independência, em 1776, as autoridades estadunidenses expandem esse processo de compras, dominação, conquistas de outros territórios até chegar de uma ponta do oceano até o outro litoral, até unir territorialmente o Oceano Atlântico até a outra ponta no Oceano Pacífico, né? Então, muitos empreendimentos violentos foram feitos contra as populações originárias daquela região. Grande parte do território do México foi tomado nesse processo. O México tinha um território o dobro do tamanho que ele tem atualmente. O território mexicano chegava quase que até o Canadá. E grande parte desse território foi tomado pelos Estados Unidos, assim como também
depois o Alasca foi comprado da Rússia, porque pertencia à Rússia até um determinado momento. O Havaí, por exemplo, que era um reino independente, soberano, de cultura polinésia, também é invadido pelos Estados Unidos, isso já às beiras do século XX, né? Então é todo um processo que não mantém, claro, o território original das chamadas 13 colônias. Tem alguns outros pontos importantes para a gente perceber nesse cenário, né? A Revolução Estadunidense é uma revolução liberal, que acontece até antes da Revolução Francesa, né? Será uma revolução que rompe com o que é tradicional, e a tradição era a coroa da Inglaterra, a monarquia, o Estado confessional, e estabelece uma república, e uma república, claro, que não é confessional, não tem uma religião oficial desse novo Estado, né? E outros elementos interessantes. John Wesley, o pai do movimento metodista, que era contemporâneo desses acontecimentos todos, né? Ele morreu em 1791, então presenciou todo esse movimento revolucionário de emancipação, e durante esse processo ele sempre teve uma postura conservadora do ponto de vista político. Sempre permaneceu ao lado favorável à monarquia britânica. E ele estimulou os metodistas, né, os seus seguidores na América do Norte, a não apoiar nenhum movimento revolucionário contra a coroa britânica. O resultado disso foi que, em 1784, surgiu a Igreja Metodista Americana, independente da Igreja Metodista Inglesa. É um movimento que sofre uma ruptura e que esse metodismo vai ter características estadunidenses e vai se distanciar daquelas características defendidas por John Wesley e tão presentes no metodismo britânico até aquela oportunidade, né? Outro detalhe também desse processo é que, ao longo do processo de colonização das 13 colônias, muitos puritanos foram levados para lá, né? E muitos puritanos fugiram da Inglaterra e foram buscar uma melhor sorte e liberdade religiosa, olha só, na América, porque eles se sentem perseguidos pela rainha Elizabeth I, eles se sentem perseguidos por um modelo episcopal que não dava espaço para eles, que queriam um modelo mais presbiteriano, e vão para os Estados Unidos fugindo de algumas perseguições, e não só perseguições, mas desses ideais que haviam na coroa inglesa naquele cenário. E nas 13 colônias, eles querem exercer uma influência baseada num extremo rigor moral, daí o termo puritanismo, rigor moral que inclusive punia pessoas que faltavam o culto, pessoas que usavam roupas diferentes, pessoas que cometessem qualquer deslize moral eram severamente punidas, né? E um grupo que tinha uma interpretação literalista do texto bíblico, a tendência de se ler e interpretar o texto bíblico de maneira literal, ao pé da letra. Se você quiser um vídeo em que a gente fale mais sobre isso, escreva aqui nos comentários literalismo bíblico, que se tiver uma quantidade boa, a gente faz um vídeo falando sobre essa realidade, né? No século seguinte, já no século XVIII, nos Estados Unidos acontecem os chamados grandes avivamentos, que era um movimento com forte teor emocional, um forte teor de espiritualidade, né? Uma espiritualidade anárquica, uma espiritualidade não confessional, liderados, sobretudo, por Jonathan Edwards, que foi o responsável por aquele sermão considerado histórico, e que era um sermão horroroso, moralista, legalista, que desprezava a graça de Deus, chamados pecadores nas mãos de um Deus irado. Pois é, Jonathan Edwards, um homem que teve escravos durante a sua vida, né? E eu falei um pouco sobre
Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Clica aqui no card e depois confere esse conteúdo, né? E depois todos esses acontecimentos que começam no puritanismo, que passam pelos grandes avivamentos, no início do século XX vai desaguar num rio chamado fundamentalismo. O fundamentalismo protestante surge nos Estados Unidos, baseado nos 5 fundamentos considerados inegociáveis, pontos essenciais, e isso gera também um sentimento de destino manifesto. Os Estados Unidos e os cristãos mais conservadores, fundamentalistas dos Estados Unidos sentem que são chamados por Deus para levar o modo americano de viver para todos os lugares do mundo. E aí eu acho que nem preciso comentar a violência que os Estados Unidos já fez a muitas civilizações, a muitas culturas, a muitos países soberanos mundo afora e continuam fazendo mesmo agora em pleno século XXI. E como surgem nos Estados Unidos muitos movimentos autoritários ligados ao protestantismo. Um deles é o fundamentalismo religioso, outro deles é a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, que tem um projeto político e religioso em curso no Brasil atual. Se você nunca ouviu falar sobre isso, assista ao vídeo que eu vou deixar na tela final falando sobre a teologia do domínio. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, de se inscrever no canal e de conhecer também o meu livro, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Um abraço e até o próximo Café com Teologia.